Teoria do crime. Introdução. No Brasil, o dever de punir é atribuído ao Estado. O poder/dever de punir é de competência dos órgãos legitimados para aplicar a sanção penal/negócio jurídico, quais sejam Poder Judiciário e Ministério Público. A teoria do crime inicia-se na ocorrência do fato até a eventual punição. Analisa o contexto social para definir se a conduta humana é passível ou não de punição. Delimita o que é permitido e o que é punido pela lei. Na seara do direito penal, a teoria do crime é fundamental para compreender, interpretar e aplicar a punição. Esta teoria estabelece a estrutura e requisitos dos atos tidos como crime. Antes de iniciar a teoria do crime, saliento a importância de pincelar o conceito de crime. Conceito de crime. A doutrina majoritária dispõe que a lei não traz o conceito de crime, apenas faz a definição da aplicação da pena, reclusão e detenção. Assim como faz a distinção entre crime e contravenção penal. Uma breve leitura no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estabelece esta diferença. O autor César Roberto Bittencourt faz a definição legal de crime no Brasil. A Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, artigo 1º, Decreto-Lei N. 3.914/41, faz a seguinte definição de crime: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 295. Conceito de crime por Rogério Greco. Nosso atual Código Penal não nos fornece um conceito de crime, somente dizendo, em sua lei de introdução, que ao crime é reservada uma pena de reclusão ou de detenção, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 197. A partir desta definição, o legislador deixa aberto para os doutrinadores fazerem esta conceituação, do qual a doutrina majoritária afirma que a melhor forma é o conceito analítico de crime. Teoria do crime. A teoria do crime estabelece o conjunto de conceitos e elementos que juntos definem o crime, determinando o pressuposto penal, ou seja, a lei tem de estar prevista no ordenamento jurídico brasileiro, para que uma conduta humana seja considerada criminosa. A teoria do crime se subdivide: fato típico, ilícito, antijuridicidade e culpabilidade. Esses três elementos, juntos, formam o conceito analítico de crime, concepção tripartida do delito. Conceito analítico de crime. No Brasil, para ser crime, o fato tem de ser típico, ilícito e culpável. Dessa forma, o conceito de crime é analítico e tripartido, porque possuem os três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Sendo que a análise desses elementos tem de ser em conjunto, ou seja, de forma cumulativa, para avaliar se a conduta do agente é criminosa e passível de punição. Para constatar a existência do crime, tem que avaliar se o fato é típico; sendo típico, tem que analisar se o fato é antijurídico/ilícito; sendo ilícito, a última observação a ser feita é se o sujeito que praticou possui culpabilidade. Destacar-se que, se um desses elementos estiver ausente, não existe crime. Para haver a pretensão punitiva, o agente tem que ter praticado o fato típico, ilícito e culpável. Entretanto, os elementos são independentes entre si, e, na soma, o resultado é o crime. Conceito analítico de crime por Rogério Greco. Segundo a maioria dos doutrinadores, para que se possa falar em crime é preciso que o agente tenha praticado uma ação típica, ilícita e culpável. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 200. Na sequência, a função do conceito analítico é a de analisar todos os elementos ou características que integram o conceito de infração penal sem que com isso se queira fragmentá-lo. O crime é, certamente, um todo unitário e indivisível. Ou o agente comete o delito, fato típico, ilícito e culpável, ou o fato por ele praticado será considerado um indiferente penal. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 200. Nesse sentido, quando houver a presença dos três elementos, ocorre a pretensão punitiva: o agente pode ser investigado, indiciado, processado e julgado pelo Estado.
pois, em tese, o agente cometeu fato típico, ilícito e culpável, ou seja, praticou crime. Portanto, esses três elementos fato típico, a ilicitude e a culpabilidade constituem propriamente dito o crime. Observação: em relação aos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, serão abordados de forma pontual em futura anotação. Como excludente de tipicidade, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Tipo penal. Introdução. Dando continuidade, antes de discorrer sobre fato típico, é importante destacar que, não raras vezes, os estudantes têm dúvidas sobre o instituto do tipo penal e tipicidade. No entanto, bem provável que vocês já ouviram algum colega fazer a seguinte pergunta: professor, o que é tipo penal e / ou tipicidade? Por isso, a importância de fazer esta exposição. Portanto, aqui será abordada a definição do tipo penal. Posteriormente, quando estiverem estudando o Instituto da Tipicidade, recomendo que voltem nesta aula e façam a distinção entre o tipo penal e a tipicidade. Tipo penal. Para o direito penal, o tipo penal refere-se à descrição da norma em abstrato. Esta descrição caracteriza uma conduta como crime ou contravenção penal. Descreve a conduta socialmente reprovável. E se esta conduta é reprovável, por óbvio, o direito penal irá proibir, limitar e individualizar as condutas a serem punidas. Esta norma tem que estar em vigor, antes que a conduta do agente seja tida como criminosa, conforme estabelecido no princípio da legalidade artigo 5º, incisos 6 da Constituição Federal e no artigo 1º, do Código Penal. O autor César Roberto Bittencourt define o conceito de tipo penal. Tipo é o conjunto de elementos do fato punível descrito na lei penal. O tipo exerce uma função limitadora e individualizadora das condutas humanas penalmente relevantes. Tipo é um modelo abstrato que descreve um comportamento proibido. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 362. O tipo penal é a norma, e esta norma define a conduta como crime, estabelecendo elementos que caracterizam a infração. O tipo penal é fundamental para a tipificação do delito, permitindo que o agente seja investigado dentro dos parâmetros legais, e assim, recaia as consequências jurídicas. Na prática, o tipo penal é aplicado quando uma ação ou omissão específica se amolda, encaixa, na descrição da lei, por exemplo, crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, que é definido como subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Para que a conduta seja punida, é preciso que se comprove todos os elementos descritos no tipo penal, como a intenção, a execução da ação ou omissão. Isso garante que a punição seja justa e proporcional ao ato cometido. O autor César Roberto Bittencourt define que cada tipo possui características e elementos próprios que os distinguem uns dos outros, tornando-o a todos especiais, no sentido de serem inconfundíveis, inadmitindo-se a adequação de uma conduta que não lhes corresponda perfeitamente. Cada tipo desempenha uma função particular. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 362. Em outras palavras, o tipo penal é a descrição legal da conduta criminosa, estabelecendo quais elementos devem estar expressamente previsto na norma, artigo. E para que o ato seja considerado crime, o tipo penal tem de incluir elementos como verbo nuclear, pena de reclusão ou detenção, pena mínima e pena máxima, pena de multa, forma qualificadora, caso de diminuição da pena e caso de aumento de pena. Por exemplo, no crime de furto simples, artigo 155, Código Penal, no caput do artigo, o tipo penal define que a subtração de coisa alheia móvel, com a intenção da inversão da posse, configura a infração. Isto é, pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Ainda no crime de furto, nos parágrafos 1º e 2º definem as causas de aumento e diminuição de pena. Em seguida a norma de equiparação e qualificadoras. O tipo penal é fundamental para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas ações e suas consequências. Para tanto, observem a definição das categorias do tipo penal. O autor Kleber Masson define as categorias do tipo penal. O tipo penal apresenta duas categorias, incriminadores e permissivos.
Tipos incriminadores ou legais são os tipos penais propriamente ditos, consistentes na síntese legal da definição da conduta criminosa. Tipos permissivos ou justificadores são os que contêm a descrição legal da conduta permitida, isto é, as situações em que a lei considera lícito o cometimento de um fato típico. São as causas de exclusão da ilicitude, também denominadas eximentes ou justificativas. Os tipos legais ou incriminadores estão definidos na parte especial do Código Penal e na legislação penal especial. Não há tipo incriminador na parte geral do Código Penal. Tipo legal é o modelo sintético, genérico e abstrato da conduta definida em lei como crime ou contravenção penal. Kleber Masson, Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 2019. Portanto, o agente, ao praticar um fato típico, praticou uma conduta de ação ou omissão, que se amolda à descrição abstrata do tipo penal. Observação: vocês terão uma visão mais ampla do tipo penal, quando estudarem o instituto do fato típico, especificamente, no elemento conduta. Bons estudos!